os irmãos da minha Bíblia em João capítulo 11. Eita, Jesus dos crentes, eu glória. Jesus ministrou, eu glória. João capítulo 11, versículo 38. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu te amo, Jesus, eu glória. Aleluia, Deus. Eu te amo, meu Deus. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, em uma gruta com uma pedra colocada em entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para si e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos, os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido em pano. E disse Jesus: tirai as faixas e deixem-o ir. Somente aqui os irmãos podem ser assim. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra que creio que todos os irmãos conhecem, já foi ministrada tempo atrás através da presbítera Renata. Só que podemos tirar algumas lições e alguns pontos complementando a questão da ressurreição de Lázaro aqui. Porque Jesus, ele recebe o recado de que Lázaro está doente. Só que Jesus ainda continua no lugar onde ele estava. Ele continua cumprindo a sua missão de sobreviver naquele local. Só que aí chega o momento que Jesus vai. Ele chega e fala aos discípulos que eles vão, porque eles têm que acordar Lázaro. Ao tempo que eles pensam que Lázaro está dormindo, Jesus já sabia que ele tinha morrido. E conforme as coisas vão acontecendo, chega até a parte do versículo 38, mas uns versículos atrás, diz que Jesus chora quando ele vê tudo o que está acontecendo devido à questão de Lázaro. E o tempo todo nós vemos que o quê? Que Lázaro ele é amigo de Jesus. Jesus é amigo de Lázaro, Marta e Maria. Então nós entendemos aqui do primeiro ponto do quê? Não adianta só nós virmos para a igreja se nós não temos relacionamento. Não adianta nós simplesmente chegarmos e sairmos sem pedir que Deus venha fazer a transformação, mas que Ele venha estar conosco no decorrer dos nossos dias. Por quê? Tem um versículo que eu gosto muito, eu citei aqui já algumas vezes, que fala: já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu te chamo de amigos, porque aquilo que o Pai me falou, eu revelo a vocês. E hoje nós podemos estabelecer essa amizade com Jesus partindo de um ponto de quê? Nós lendo a palavra do Senhor. Chegando na nossa casa, tendo momentos aqui na igreja que a gente vai dobrar os nossos joelhos, vamos ficar em pé e vamos orar e clamar o nome do Senhor. Através de momentos de louvores, que existem louvores, nós vamos estar declarando o nosso amor e a nossa fidelidade a Jesus. Então já são motivos que a gente pega e estabelecendo essa amizade com Ele. E eu tenho a certeza, eu posso te garantir nessa manhã que o quê? A partir do momento que você estabelece uma amizade com Jesus, você pode ter certeza que você vai ter um amigo que vai estar com você em todos os dias da sua vida. E aqui nós continuamos que Jesus já chega e pega e fala assim: então tá, tira a pedra. Só que aqui nós já temos um conflito, e que se a gente analisar no decorrer da Bíblia, sempre houve esses conflitos entre. Aqui foi diretamente as irmãs de Lázaro com Jesus, mas o povo de Israel com Deus. Que ela pega e já acha em princípio assim: Senhor, já tem 4 dias, já tinha mal. Só que se a gente voltar lá atrás, quando a gente vê quando o povo de Israel falou, chegando aqui em frente ao mar, melhor que a gente tivesse morrido no Egito. Só que aí nós entendemos que Jesus ele tem um plano. Nós entendemos que Jesus ele pode fazer algo e ele vai fazer algo.
Porque aí Jesus já chega e fala, ele já te falou anteriormente, eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Da mesma forma que Jesus está falando essa manhã, você está passando por uma situação, mas se você crer, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você crer, a resposta que você está procurando vai chegar até você. Se você crer, aquela porta que você acha que está fechada, o Senhor Jesus pode abrir nessa manhã para você. Mas nós temos que crer. Nós temos que acreditar. Nós temos que confiar e depositar a nossa confiança em Jesus. A palavra do Senhor ela é muito bem clara, como diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Quem vai fazer não sou eu, quem vai fazer não é o pastor, não é o diácono, não é o evangelista, é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai tratar. É o Senhor que já está cuidando. E aqui, Jesus ainda ele faz uma pequena oração e fala assim, Pai, eu te agradeço por me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas por causa disso, mas disse isso porque, por causa do povo que está aqui para que crê que me dias. Jesus ele chegou com uma missão de pegar o arrependimento e falar que a vida de Deus estava próxima. Só que existiam-se muito tempo, muitas pessoas que ainda não criam naquela época. Hoje nós vivemos a mesma coisa, estamos aqui porque nós sabemos que existe um Deus. Nós acreditamos que existe um Deus, só que tem pessoas lá fora que não conhecem ainda. Então o Senhor está nos capacitando para poder nós irmos lá. Ele está nos enviando para ir lá. Ele está nos dando condições de irmos lá. Que aqui chega o ponto, Jesus pega e fala. Depois de bradou e outra voz dizendo, Lázaro, venha para fora. Então aqui Jesus ele já demonstrou que ele já tinha o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Que não existe nada que pode se passar das mãos de Jesus. Que não existe nada que seja impossível para o nosso Deus, como diz em Lucas 1,37. O que para o homem é impossível, para Deus não há impossível. E aqui, o último versículo, a continuação, os dois últimos versículos falam assim, e o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos numa faixa, e o rosto envolvido no pano. Jesus disse, tirem as faixas e deixem-o ir. Então, tudo aquilo que estava perante a morte de lado, foi deixado de lado. E imagina também que toda aquela angústia das irmãs, toda aquela tristeza, toda aquela aflição, toda a preocupação, o que ia acontecer após a morte de lado, também ficou lá no Senhor. E Jesus chegou com vida. E Jesus ele vai chegar com vida nessa manhã. Eu não sei a determinante questão da vida que você está precisando nessa manhã, mas eu tenho certeza que existe um Jesus que vai chegar. Existe um Jesus que já está trabalhando nos corações daqui nessa manhã e pode ter certeza de que a transformação vai acontecer. Mas nós temos que entender um ponto importante, que existe sim um processo. Então a transformação não vai acontecer instantaneamente de um dia para o outro, mas vai acontecer dia a dia. Porque você vai ter um Jesus que vai estar do seu lado,